você discutisse um pouco esse conceito, associando as questões práticas da nossa federação atual. Eu acho que o ano passado teve aquele projeto de pegar o Pará e botar mais 3 estados lá, virar Marabá, né, uma divisão federativa nova. Eu queria que você analisasse um pouco esse modelo atual que a gente tem de 27 estados, como você enxerga isso, e essa realidade de estados querendo se transformar em mais estados. Se isso existe, se seria benéfico, maléfico, e o que você enxerga disso? O grande problema nesse país é que a nossa lógica administrativa descentralizada tem características expressivamente centralizadas. O ente federativo União arrecada para si 70% da carga tributária do Brasil, arredondando de maneira grosseira. E eu não consigo, de acordo com a teoria federativa, ter um bom equilíbrio num sistema ou num modelo federativo onde um dos entes, União, estados e municípios, tenha para si mais de 50% dos recursos. Ou seja, eu não posso ter um dos entes sendo sócio majoritário absoluto, com maioria absoluta nessa história. Principalmente se esse agente for a União. Porque aí eu estou concentrando demais, eu estou concentrando num agente só, eu estou concentrando em 2 agentes. Aí vem a grande questão. Eu tenho 27 estados no Brasil hoje. Eu tenho estados tão dependentes desses 70% do governo federal, que em alguns desses estados, ser de um partido diferente daquele, ser de um partido que se opõe àquele que está no governo federal, e eu estou usando ser de um partido diferente e tal, porque eu não quero que fique com a cara de que é este partido que está aí contra o que não está, porque se fosse o contrário seria muito parecido, se não fosse igual, ou talvez melhor, ou talvez pior, enfim. Mas o governo de Alagoas não pode falar mal do governo federal. E o governo de Alagoas, e Alagoas é um estado governado pelo PSDB. Teotônio Vilela se reelege em Alagoas sem falar muito mal do presidente Lula ou do governo Lula e da Dilma. Porque não pode. Ou seja, eu tenho um desequilíbrio econômico que gera um desequilíbrio político. Eu não consigo fazer com que outros agentes dentro da federação se equilibrem no sentido partidário desse jogo. Então, quando você pergunta 27 estados é uma boa ou não é uma boa, é razoável ou não é razoável, para o nosso modelo é difícil. E existem tramitando no Congresso Nacional, somados aos 2 possíveis estados que os paraenses não quiseram, ou refutaram nas urnas, Carajás e Tapajós, existem outros mais de 20 estados sendo planejados nesse país. Nós poderíamos rapidamente chegar num modelo, mais de 20 não, cerca de 20, nós poderíamos chegar rapidamente nesse país num modelo com mais de 40 estados. Mas será que nós temos sustentação suficiente para chegar no modelo de 40 estados, onde a União arrecada 70% e distribui parte desse recurso de maneira voluntária, parte desse recurso de maneira involuntária, e a parcela que não é distribuída de maneira automática é distribuída de maneira, por vezes, significativamente política? E a gente, infelizmente, sabe que a forma de se fazer política nesse país, por vezes, não é a melhor forma, ou não é a forma que a gente gostaria que fosse feita, por tudo que nós discutimos aqui. Então, a reforma administrativa é uma boa saída, repensar a lógica administrativa do Brasil é uma boa saída, é uma saída necessária, é uma saída, na verdade, urgente. Eu não quero repetir o brilhante raciocínio do Humberto aqui com relação à questão federativa, mas só dizer uma coisa, é verdade isso tudo, mas também tem outro lado. Você descentraliza e o município gasta mal. E aí, como que você faz? Será que a gente pode pegar na estrutura dos municípios que nós temos hoje, e pegar toda a riqueza, por exemplo, de um eventual pré-sal e dar na mão dos municípios? Ou você tem que criar salvaguardas e dizer o seguinte, não, essa riqueza aqui tem que ser carimbada, tem que ser para educação, não dá. Então, né, é uma tensão, não tem solução simples. O Tom Jobim tinha frases maravilhosas, né? Tem 2 que eu gosto muito. Primeiro ele dizia, o Brasil não é para principiantes. Né? O senso de complexidade do Brasil. Tinha outra que eu adorava, que ele dizia assim, o Tom Jobim, que morou nos Estados Unidos, fala assim, os Estados Unidos é bom, mas é uma merda. O Brasil é uma merda, mas é bom. Então, esse senso de complexidade do Brasil, com relação a esses paradoxos, né, onde tese e antítese se afirmam ao mesmo tempo, sem criar síntese, esse que é o pior, não criam síntese. Não é?
eles estão ali presentes ao mesmo tempo. Esse é o desafio para a liderança política, compreender o Brasil. O contrário também é problemático no federalismo, né? Você entrega o recurso lá na ponta no município, e aí o município não faz, né? Quer dizer, aí tem dificuldade de fazer tal. Aí eu volto na questão do Ricardo, porque a gente precisa observar que soluções são encontradas em muitos lugares do mundo para esse tipo de situação. Nós temos 5.568 municípios. Nós temos um município que, territorialmente, no Brasil, é maior que a Grécia, no Pará. Nós temos 4 ou 5 municípios no Brasil que são maiores que Portugal. A gente tem umas coisas meio grandes demais. Mas, sei lá, de repente, chegar em 15, 20, 30 mil também não seja a solução. Agora, a gente tem países infinitamente menores que o nosso, que, apesar de ter uma lógica de construção de país completamente diferente, a nossa se impôs como país e foi criando os municípios. Em outros lugares, na Europa, por exemplo, os municípios foram aparecendo e os países foram sendo desenhados em seguida, mas 12 mil municípios na Alemanha, 36 mil na França e 24 mil na Itália, é um negócio completamente maluco. O que acontece na Alemanha? Como é que eu resolvo esse problema na Alemanha? Porque é óbvio que numa cidade de 200... Por exemplo, eu fui outro dia para a Espanha, num município de 200 habitantes. Como é que vive? Não dá para arrecadar dinheiro para viver em 200 pessoas. Na Alemanha tem um ente federativo diferente. A Alemanha, na verdade, tem 5 entes federativos, né? É município, Estado e União como a gente, mas eles têm a União Europeia e eles têm o ente federativo Associação de Municípios. E não é que nem aqui, que o prefeito opta por entrar ou não entrar numa associação de municípios, opta por entrar ou não entrar num consórcio, vira a cara, bate a porta, diz que desse consórcio ele não faz parte, que não está beneficiando o município dele. Isso não existe. Existem as associações de municípios, das quais os municípios menores, com menos de X mil habitantes, entram, têm que fazer parte. E eles encontram soluções para os problemas regionais. E isso é espetacular, isso é fantástico, isso é importante. Eu vou pegar essa carona do Humberto. Na nossa conversa daqui a pouco, uma das coisas que eu vou apresentar e considerar é que, efetivamente, esse modelo de federalismo que nós temos, ele, no mínimo, está em crise, mas eu sou dos que advoga que ele está morto. Nós não temos que tentar recuperá-lo, entender, nós temos que construir uma outra estrutura de Estado. E nessa outra estrutura que se pensa, o teu exemplo final é justamente aquele que conversa com a sustentabilidade. Um bom exemplo que a gente tem verificado em outros países é justamente da criação de diversos níveis de poder dentro das estruturas federativas, onde o que aglutina os entes menores dessa federação não é necessariamente uma vontade política de seus líderes, mas é um substrato ecológico dos recursos naturais que os unem ou que os dependam entre si. E isso tem funcionado. Na nossa língua, essa palavra é extraordinária, né? Porque poder é substantivo e verbo, né, ao mesmo tempo, né? O poder e o poder do eu posso. Em inglês é diferente, né? Você tem o power, né? E você tem o verbo to can, né? Yes, I can, né? Quer dizer, mas é diferente, são coisas diferentes, né? O poder lá é força, né? Aqui o poder é o poder e também é o eu posso. Então, quais são os limites desse eu posso? Né? É inebriante. Quando você ouve ex-presidentes dizerem o seguinte: eu passei 8 anos, não abria uma porta, nunca carreguei uma bolsa, nunca carreguei uma mala durante esse período todo. Eu participei de um programa de televisão recentemente com o ex-ministro do Supremo, Carlos Aves Brito, que, aliás, figura extraordinária, não conheci pessoalmente, e ele, figura singela, tranquila, mas tinha uma pessoa ali que se propôs carregar a mala do ministro. Não é? O poder. Isso é humano. Maquiavel nos ensinou que existe algo de natureza humana no poder. Qual é a justa medida entre eu compor, porque é necessário compor, e capitular? Ou, qual é o ponto de mediedade, para voltar para o termo do Aristóteles, que eu me referi aqui de manhã, entre a ousadia e a capitulação? Entre a ousadia e a capitulação existe um ponto de equilíbrio que chama-se
me perdoem a palavra, política.